iniciar a nossa aula que fala sobre o Nordeste. Na aula passada, nós começamos a falar um pouco do contexto do Brasil, das regionalizações do Brasil, e começamos a entender um pouco das características físicas do Nordeste. Hoje nós vamos continuar e conhecer melhor cada uma das sub-regiões nordestinas. Vamos lá? Esse então é um mapa, né, que nós já vimos na aula passada, mostra as sub-regiões nordestinas. Então, a zona da mata, em lilás o agreste, o sertão nordestino e o meio norte, né? Essas são as sub-regiões dentro da região nordestina. Vamos lá. Próxima imagem. Vamos começar então pela zona da mata, que é conhecida também, né, como Mata Atlântica. Essa região aqui, ó, nos lembra bastante a vegetação típica aqui do Espírito Santo também, porque o Espírito Santo, ele também está nessa faixa litorânea, como a zona da mata. Então você observa aqui uma vegetação mais densa, né, uma mata mesmo, né, porque nessa região você tem chuvas abundantes distribuídas durante o ano inteiro, né, radiação solar à vontade, né, então é típica dessa região litorânea do Brasil. Mas como eu também já falei para você na aula passada, se você fizer um tour pelo litoral nordestino, você vai encontrar poucos vestígios dessa vegetação. Por quê? O litoral nordestino é o mais habitado e ele foi desmatado desde muito cedo, desde o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar. O solo do Nordeste, né, principalmente nessa região, é o solo de Massapê, que é um solo muito fértil. E lá a cana-de-açúcar se desenvolveu muito bem. Não é à toa que a capitania de Pernambuco foi a que teve o maior sucesso no ciclo da cana-de-açúcar, né? Então, essa paisagem aqui original, ela é encontrada em pouquíssimos pontos ainda. Continuando, essa região litorânea, que é a região, né, da zona da mata, é uma região que existe disparidades muito grandes, né? Um exemplo que eu coloquei aqui para você é Olinda, que é uma grande cidade, né, muito conhecida e litorânea do Nordeste. Então você tem aqui, né, prédios modernos, né, uma área, né, luxuosa, né, com moradias, né, de alto padrão, e ao mesmo tempo, a poucos metros dessa região, essa região aqui de palafitas, né, onde a pobreza é extrema e falta o básico, né? Então, uma das coisas muito presentes no Nordeste, mas que na verdade não foge muito das outras regiões brasileiras, são as grandes, né, disparidades, a diferença social muito grande que existe, né, entre regiões, né, de alto padrão e as regiões mais periféricas, né? Então, esse é um exemplo. Continuando essa região litorânea, né, nós temos como atividade econômica principal o turismo, né? Essa praia aqui é famosíssima, né? É a Praia da Pedra Furada. É um cartão postal e uma parada obrigatória para quem vai passear no Nordeste, né? As águas, né, nordestinas, das praias nordestinas, são águas mais aquecidas e isso normalmente atrai muitos turistas. Na verdade, gente, dentro do Brasil, o Nordeste é a região mais cobiçada, né, pelos turistas, porque é uma região que tem costumes muito mais específicos, é uma região com paisagens
muito diferentes do resto do Brasil, e o que o turista procura é algo que não esteja dentro da realidade do dia a dia dele. Então, o Nordeste é um prato cheio. Praia, calor, né? Sol, comida típica, né? Lindas paisagens. Aqui eu trouxe, vamos lá no próximo, uma sequência de imagens, né? Esse aqui é um resort de alto padrão, né? Típico. O Nordeste brasileiro tem vários resorts, né? E esses resorts são de alto padrão mesmo, tá? Altíssimo padrão. Inclusive frequentado por inúmeros turistas de fora do Brasil e do Brasil também, né? Essa aqui é uma outra praia também, né? Muito frequentada e conhecida. Continuando as imagens, vamos agora para o Agreste. O Agreste, como eu havia falado para vocês, volta lá na imagem das sub-regiões do Nordeste. Volta mais, voltando. O Agreste é essa região lilás aqui, ó. É importante você perceber. Seria uma transição entre essa região rica em chuvas e também rica em dinheiro economicamente e a região mais pobre, mais seca do Nordeste. Então é uma faixa de transição. Tanto que, se você sair daqui e fizer uma caminhada, a metade do caminho você vai encontrar paisagens mais próximas dessa zona da mata. A partir da outra metade, você vai ter características mais próximas da caatinga, do sertão, né, da pobreza mesmo, né? Voltando lá nas nossas imagens do Agreste, né? Essa imagem aqui é uma típica imagem do Agreste. Por quê? O Agreste, ele é marcado, não esqueça disso, hein? Pelo Planalto da Borborema. O que é o Planalto da Borborema? Quando você vem próximo do litoral, da praia, você vai ter uma planície. Quando você chega na região do Agreste, você vai ter uma região de elevação mais montanhosa, como se fosse uma linha, né, de planaltos, né, que tem tudo a ver com a característica do sertão nordestino. Por quê? Quando as nuvens carregadas de umidade que vêm do oceano, né, se encaminham para essa região e se chocam, entre aspas, com essa região do Planalto da Borborema, o que acontece? Um fenômeno que a gente chama de chuva orográfica. O que é a chuva orográfica? Quando as nuvens carregadas de umidade encontram uma barreira natural e elas acabam precipitando. E aí o que acontece? Atrás desse Planalto da Borborema está a depressão sertaneja, o sertão. E aí o que acontece? Essa umidade não consegue chegar até lá. Então, lembrem o que eu te falei para vocês? Que o Agreste, cuidado com o Agreste, porque ele é determinante para você entender a questão climática do Nordeste. Então, um dos fatores principais da seca do Nordeste é a presença desse imenso Planalto da Borborema no Agreste aqui do Nordeste. Continuando, aqui é um perfil, né? Para você observar, você tem o oceano aqui, a praia. À medida que você se afasta, você tem uma área de planície. Essa área aqui é a zona da mata. Quando você chega aqui próximo do Agreste, você vai encontrar essa área que não é montanhosa, mas é um planalto, é uma área mais elevada. Inclusive a imagem traz essa ideia para você, né? A nuvem vem carregada de umidade, quando ela encontra essa barreira natural, ela precipita, não deixando a umidade chegar ao outro lado, que onde fica exatamente a depressão, né, do sertão nordestino. Então, esse Planalto da Borborema, ele é fundamental para você entender as questões climáticas. Continuando, essa aqui é uma típica imagem do sertão nordestino. É aquela, né, que nós costumamos, né, imaginar, né? Quando você fecha os olhos e pensa no sertão nordestino, você lembra aqueles casebres extremamente simples,
uma vegetação extremamente seca e sofrida pela estiagem, né? Os animais, né, que suportam essa região aqui são animais muito específicos também, né? Então você tem aqui uma característica típica do sertão nordestino, que, como eu falei para vocês, é semiárido, ou seja, quase seco. Não chega a ser um deserto, porque no deserto a gente chama de árido, né? O deserto é árido. Agora aqui é um semiárido. Não chega a ter a total inexistência de chuvas, mas ela é extremamente escassa. Continuando, essa imagem aqui é fantástica. Observe bem ela, né? Ela pode ser importantíssima e determinante nas suas avaliações. O Nordeste brasileiro há muitos anos sofre com a seca, isso todos nós já sabemos. Agora, o que muitas pessoas, né, fazem crítica é que muitas vezes o sofrimento do povo nordestino, o sofrimento sobretudo do sertanejo, o morador do sertão, ele acaba sendo usado pelos poderosos para poder se beneficiar, principalmente em relação à política. Por quê? As pessoas, né, que sofrem com a ausência do básico para sobreviver são pessoas muito mais vulneráveis, né? São pessoas que existe uma facilidade maior de você ludibriar, de você prometer coisas, né? E eles acreditarem, obviamente. Então aqui, eu não sei se você reparou nessa imagem, mas você tem aqui, né, a figura, né, de um coronel. Inclusive no Nordeste ainda existe muito essa imagem e a presença dos chamados coronéis. Quem seria esse coronel? O chefão da região, aquele que tem o poder político. Muitas vezes ele é o prefeito, ele é um deputado, ele é uma pessoa que exerce um poder naquele território. E aí aqui eu não sei se você está prestando atenção, mas ele, né, usaram aqui, né, quem fez essa charge. O que é uma charge? É uma imagem que quer levar para você uma mensagem crítica, te fazer refletir sobre algo e abrir os seus olhos em relação a algumas situações. Então, aqui você tem o anzol e no anzolzinho aqui você tem uma gota d'água, como se você fosse, né? E aqui até simulando, né, um peixe quando ele pega a isca, né? As pessoas aqui sendo manipuladas por esse coronel. Então é como se a seca ela fosse interessante para quem quer exercer poder nessa região. Sem contar que os municípios que sofrem com a seca, normalmente eles recebem um apoio financeiro do governo federal e muitas vezes, inúmeras vezes na história, já se provou que parte desse dinheiro acaba sendo desviado, né? E a imagem dessas pessoas acaba sendo vendida como o salvador da pátria, né? Isso daqui é o que historicamente a gente deu o nome de indústria da seca. Indústria da seca, fabricação de seca em benefício a uma minoria que quer exercer o poder sobre os outros, né? Então essa é a indústria da seca, né? Uma imagem muito clara disso. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que no sertão nem tudo é pobreza. Olha que imagem fantástica aqui, um pé de maçã. Hoje, o sertão nordestino, né, tem se desenvolvido muito em relação à produção de frutas tropicais, né, não só tropicais, né, frutas como um todo. Por quê? As frutas que são cultivadas no sertão nordestino com irrigação e com tecnologia, tá? Não é um cultivo sem técnica, né?
Hoje, com o desenvolvimento das técnicas de cultivo, você tem aí a produção de várias frutas que há anos atrás era inimaginável no sertão nordestino. Então você tem pera, você tem maçã, você tem uvas, inclusive conta a lenda hoje, não é lenda, é verdade, que as melhores uvas do Brasil são as nordestinas. E a uva, originalmente, ela era uma fruta de clima temperado, do sul do Brasil, regiões frias, né? Mas hoje, com as mudanças, né, genéticas, né, nessas sementes, você já consegue produzir no sertão nordestino. E como o sertão, ele é uma região, né, de um solo diferente e especial, e o clima também, diz-se que essas frutas elas ficam mais adocicadas, né? E elas têm um paladar muito melhor do que as cultivadas no seu clima de origem, né? Então o Nordeste, o sertão, né, do Nordeste brasileiro, hoje já não é mais só um lugar de pobreza, de morte, de limitação, de pobreza, é também um lugar de fartura. Então, cuidado, né? Acho que a palavra da vez é cuidado em generalizar, achar que tudo é a mesma coisa, e não é, né? Na verdade, você tem inúmeras situações diferentes no Nordeste e no sertão brasileiro. Continuando, isso daqui é um leito de um rio, o fundo de um rio, né? O que aconteceu aqui? O rio secou, porque no Nordeste brasileiro é muito comum os rios intermitentes. O que são rios intermitentes? Rios que na época de estiagem, de falta, né, de chuvas, eles secam totalmente. O contrário dos rios intermitentes é o rio perene. O rio perene é aquele que corre o ano inteiro, independente de chuvas, né? Esse daqui, a grande maioria dos rios nordestinos, eles são intermitentes. Essa imagem aqui é muito típica do sertão, né? Aquela imagem, né, da terra rachada, porque essa água aqui ela tava totalmente cheia d'água, né, saturada de água, e quando essa lama seca, ela racha dessa maneira aqui. Continuando, a exceção a esses rios intermitentes é o Rio São Francisco, também chamado de Velho Chico. O Velho Chico é um grande tesouro do Nordeste. Apesar do Rio São Francisco não nascer no Nordeste, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que faz parte do Sudeste, e corre, né, em direção ao Nordeste brasileiro. Então, na verdade, o Rio São Francisco, ele é chamado do Rio da Integração Nacional, porque ele percorre vários estados, né, inclusive de regiões diferentes, né? Aqui é Petrolina, né? É uma cidade extremamente conhecida, né? E coloquei essa foto aqui justamente para você perceber a dimensão do rio. Não é um riozinho qualquer, um córrego, é um rio de grande porte, né? Por isso ele é considerado um tesouro nordestino. Continuando, aqui você tem a bacia do Rio São Francisco. Qual a diferença de rio para bacia? Rio é onde aquele fluxo d'água corre, só mesmo o local onde o rio passa. E a bacia é toda a porção de terras que drena água para esse rio. Então aqui, ó, ele nasce aqui em Minas Gerais e segue nessa direção e deságua aqui nessa região entre Alagoas e o Sergipe, né? Inclusive ele é a divisa entre os dois estados, né? Então, em toda essa região aqui, ele leva água e fartura para a região. Porém, existe um problema, porque daqui para cá é que você tem a região mais seca. Então, apesar do Velho Chico ajudar muito, ele não resolve o problema de lugares muito secos do sertão nordestino. Por isso, pode passar a próxima imagem,
surgiu, né, já desde a época do Império, uma ideia na cabeça dos governantes, que era a de desviar parte da água do Rio São Francisco para as regiões mais secas do Nordeste. Essa ideia perpetuou durante muito tempo, mas ela não saiu do papel. E aí, em 2007, no governo do Lula, essa obra começou, né? E aí, nos últimos dias, eu acredito que vocês até tenham acompanhado nos telejornais, que o presidente Bolsonaro foi lá e inaugurou mais uma etapa dessa construção. Então, anota aí. Se a obra começou em 2007, nós estamos em 2020, são 13 anos de obra. 13. Ou seja, é uma obra grandiosa, mas ainda assim é uma obra que tem constantes atrasos, né, na sua execução. E por que ela demorou tanto sair do papel? Porque de fato ela é um desafio da engenharia, né? Porque essa região aqui não é plana, você tem que passar por regiões mais altas. Então você imagina fazer um canal para desviar parte da água de um rio e passar por lugares mais altos, lugares mais baixos. Então essa obra não é uma obra simples, é uma obra complexa e é chamada de transposição do Rio São Francisco. Ou seja, parte da água que naturalmente vem para cá, não toda, tá? Uma parte, seria desviada por esse eixo norte. Essa linha vermelha seria a obra, a transposição, o canal construído pelo homem. E aqui um outro eixo leste que levaria a água para outra região. Qual o objetivo dessa obra? Levar a água para os açudes. Essas bolinhas em azuis são açudes, né? Ou seja, locais onde a água fica armazenada para o uso das pessoas, dos animais. E também fazendo uma ligação entre a água do São Francisco, que é perene, e os rios intermitentes que existem nessa região. Ou seja, na época da estiagem, quando esses rios aqui naturalmente secam, porque eles, né, têm esse regime mesmo, a água do São Francisco manteria eles o tempo todo com água disponível. Então, a proposta, a ideia da transposição do Rio São Francisco é diminuir a pobreza, o sofrimento, né, a limitação dessa falta de água no sertão nordestino. Porém, o outro lado dessa obra é que muitos ambientalistas, né, dizem que diminuir o fluxo da água do São Francisco pode causar sérios problemas ambientais, pode causar a extinção de várias espécies, pode prejudicar pessoas que vivem da pesca desse ponto para cá. Então, são apontadas inúmeras coisas. Além daquele velho fantasma, né, da indústria da seca, né, desses canais e dessa água, levar água apenas para um grupo privilegiado de pessoas, né? Então existem várias controvérsias, mas ainda assim a obra iniciou em 2007, deveria ficar pronta em 2012, mas não ficou, e veio 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 20, e o Bolsonaro agora inaugurou uma parte, mas ainda falta um pouquinho da obra, tá? A previsão é que ela fique pronta totalmente, se não houver mais atrasos, em 2021, ano que vem, né? Então são muitos anos de obra. Continuando, aqui eu brinquei com vocês, né? A novela da transposição. Isso aqui aconteceu, né? Acho que em 2008, quando a primeira parte do canal foi construída, no governo ainda do Lula, né? E aí o Lula foi lá, né? Pousou para essa foto, né? O povo todo gritando, né? Então foi a primeira inauguração. Tempos depois, próxima imagem, outra inauguração. Agora, um novo presidente aqui, pousando, Michel Temer,
pousando para foto de outra parte da inauguração. Observa, eu chamei de novela porque muitas vezes, né, esse sofrimento do povo nordestino é usado mesmo para alguns personagens da nossa política brasileira se saírem bem na foto, né? Então o Michel Temer foi outro aqui que apertou aqui no clique, né, a ligação de uma estação de bombeamento. Esse aqui é um ponto onde o relevo fica mais alto, então tem bombas, uma estação de bombeamento para jogar a água para os lugares mais altos, né? Por isso que eu falei para vocês que é uma obra complexa, né? Continuando, ó, próximo capítulo da novela, agora no governo Dilma já, né? No governo Dilma, ela também inaugurou outro pedacinho. A cada pedacinho que se constrói, o governante da época vai lá, posa para foto, faz o discurso, né? Para poder, muitas vezes, se beneficiar da impressão positiva que fica, né? Numa obra dessa. Próximo capítulo da novela, esse foi acho que há 2 semanas atrás, né? Essa foto aqui rodou o mundo, né? Numa menção ao agradecimento a Deus, né? O Bolsonaro inaugurou uma parte importante da transposição que leva agora a água para uma parte muito seca do Ceará, que até então não recebia essa água, né? Então aqui, ó, você observa que aparentemente parece uma obra simples, mas não é, tá? Esse canal aqui, ele percorre muitos quilômetros e ele vai avançando por rochas, ele avança por áreas muito mais altas, então é um desafio muito grande. Então agora, o último capítulo que nós assistimos dessa novela foi então o Bolsonaro indo até essa região inaugurar uma outra parte da obra. Um capítulo importante da novela, porque historicamente essa região nordestina é um reduto eleitoral do PT. E agora isso, pelo menos aparentemente, né, foi aí vencido por essa etapa da obra, né, e que o Bolsonaro foi lá e inaugurou. Próximo. A última sub-região do Nordeste é o meio norte, aquele que já se aproxima da floresta amazônica. Ela também é chamada de mata de cocais, não precisa nem dizer porquê, né? Olha aqui, cocais, né? Próxima imagem. Existem 2 tipos principais, né? De cocais aí nessa região. Você tem o babaçu, que é esse coqueiro aqui que precisa um pouco mais de água, então ele é mais encontrado na região mais próxima da floresta amazônica. E esse coqueiro aqui, que a gente chama de carnaúba, que ele já aguenta uma seca maior, então ele é mais comum na parte mais próxima do sertão. Assim como eu falei para vocês que o Agreste é uma região de transição entre a zona da mata e o sertão, essa mata de cocais aqui também não é considerada um bioma. Ela é uma faixa de transição, uma área de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Esse coqueiro aqui, babaçu, ele é muito usado como cosmético, ele produz um óleo, né, que é muito usado, né, em vários aspectos na indústria, né, muito apreciado, né, e a carnaúba é muito usado como cera inclusive para lustrar automóveis, né? Mas também é usado em cosméticos, né? Porque todos 2 produzem um material oleoso, né? Importante, que é muito usado, né? A gente brinca que essa é a região do Silvio Santos, né? Porque a Jequiti tira dessa região inúmeros produtos cosméticos para sua linha, né, de produtos. Por último, uma coisa bastante nova, né? Não sei se vocês já ouviram falar, da região chamada de Matopiba. Matopiba é uma região, eu não sei se vocês repararam, mas é uma junção, né, do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. E é chamada da nova fronteira agrícola do Brasil. Essa região aqui é uma região de cerrado,
onde muitos investidores, grandes empresários da soja, do milho, têm nos últimos anos investido aqui nessa região, implantado principalmente soja, tá? Então essa aqui é uma região que tem empregado o agronegócio, que seria uma agricultura em larga escala, principalmente voltada para a exportação, com o uso de mecanização, quebrando assim aquela imagem do Nordeste de região onde você só tem agricultura de subsistência familiar, né? Então essa região aqui, inclusive, tem recebido muitas pessoas do sul do Brasil. Por quê? Porque a terra aqui é muito mais barata. Então eles vêm para cá, compram terras e investem nessa região, principalmente na plantação de soja, como a imagem bem mostra. E assim a gente termina essa nossa parte do Nordeste, né? Eu espero que esses pontos, que não é a matéria toda, né? A gente sabe que trabalhar o conteúdo do Nordeste demandaria inúmeras aulas, mas eu tentei nessas 2 aulas tocar naqueles pontos fundamentais que precisam estar na sua cabeça de maneira atenta para você ir bem nas avaliações, e não só nas avaliações, mas o seu conhecimento. Afinal, o conhecimento é a chave do sucesso. Um beijo, fiquem com Deus.